Sobre plano B. Devemos ter um plano B? Algumas pessoas falam que isso não é legal, mas a gente desde novinha ouve que a gente tem que ter um plano B. O que a Luísa acha, o que a Luísa pensa sobre isso, como que eu vivo a minha vida com relação a isso? Eu penso o seguinte, o convencional é dizer para a gente ter um plano B, porque a gente nunca sabe se as coisas vão funcionar mesmo, né? A gente vive muito nesse raciocínio, nesse pensamento de que existe, né, uma determinada sorte, de que a gente não pode controlar, né, a grande maioria das coisas e tudo mais. Então, por isso seria legal ter um plano B. Vai que esse plano não acontece. E algumas outras pessoas, né, quem fala para a gente não ter um plano B, diz o seguinte, não pode, se você tiver o plano B, você talvez não vai dar tanta atenção para o plano A, porque, pô, você tem o plano B. Então, você não vai, teoricamente, fazer dar certo, porque você vai ficar entre o plano A e o plano B. Aí, como que eu vivo a minha vida com relação a isso? Eu tenho um plano B, e vamos falar em termos práticos aqui, né? Um plano B para minha carreira profissional. Eu tenho um plano B? Tenho e não tenho ao mesmo tempo, né? Porque na minha carreira profissional agora eu sou mentora de mulheres, né? Sou escritora, mentora de mulheres, ensino mulheres a viver uma vida sem brigas. Se isso não der certo, eu tenho um plano B? Na verdade, eu não diria que eu tenho um plano B. Eu tenho várias outras coisas que eu gosto e sou capaz de fazer. Então, eu poderia abrir um outro negócio, eu poderia trabalhar como analista financeira em outros lugares, eu poderia, não sei, poderia fazer várias coisas. Então, assim, na verdade, eu não criei um plano B, porque eu acho que a gente tem, né, uma limitação muito grande de tempo na nossa vida, e se a gente for gastar tempo criando um plano A e um plano B, o plano A vai sofrer, porque você vai ter que gastar tempo criando o plano B, pensando no plano B, se esforçando sobre o plano B, entendeu? Então, eu não tenho um plano B. Eu tenho outras opções que eu poderia seguir caso o plano A não funcione. Vamos pensar no casamento. Eu tenho um plano B para o casamento? Não, não tenho. Mas eu sei, por experiência própria, que se acontecer de eu terminar com meu marido, né? Eu não tenho experiência de divórcio, mas se acontecer alguma coisa e eu não tiver mais meu marido para, né, para seguir a vida no meu plano A de casamento, eu sei que depois de muita dor, depois de muito tempo, eu vou me encontrar com uma outra pessoa e pode até ser melhor. Então, de novo, eu não tenho um plano para que isso, né, se isso não der certo, mas eu sei que eu vou dar conta, entendeu? Então, eu acho que o que eu penso sobre isso é, quando a gente escolhe o nosso plano, quando a gente está seguindo dentro dele, eu não me preocupo com o plano B, mas, ao mesmo tempo, eu não deixo de lado outras possibilidades, né? Então, por exemplo, quando eu tenho que sair da multinacional que eu trabalhava, eu saí em bons termos. Então, se o que eu fosse fazer não desse certo, eu poderia voltar. Mas isso nem é porque eu quero poder voltar, é porque é uma coisa, eu acho que é o eticamente correto de se fazer, né? A deixar as portas abertas, deixar os caminhos abertos, né? Quando eu parei de trabalhar lá no negócio lá de faxina, eu não falei, nossa, nunca mais vou fazer isso, chega, nossa, nunca mais. Não. Eu falei, olha, agora eu vou gastar meu tempo com uma coisa que vai me remunerar mais, que tem um caminho mais próspero à minha frente, que vai utilizar mais dos meus recursos, mas eu não descarto a possibilidade de fazer uma faxina, entendeu? Então, assim, eu deixo as portas abertas para mim, nem é pensando se não der certo, é porque eu acho que essa é uma maneira mais gostosa de viver a vida mesmo, e sigo no meu plano A. Aí tem uma outra questão, que é o seguinte, dentro de uma decisão que você toma, dentro de um caminho que você toma, existem várias pequenas decisões. Então, por exemplo, eu comecei uma empresa. Aí dentro da empresa eu tenho que decidir várias coisas. Qual é o meu produto principal? Quanto custa o meu produto? Como que eu precifico? Quem que eu contrato? Que funções que eu preciso contratar? São várias pequenas decisões. E aí, o que eu penso? São vários planejamentos, são vários planos que você vai fazendo dentro de um grande plano. E aí, eu acho que é muito importante você estar sempre com a sua mente aberta para mudanças de plano. Que, de novo, algumas pessoas podem chamar isso de plano B, mas eu acho que são mudanças de plano. Então, se o relacionamento com um funcionário, com um parceiro, com alguém não está funcionando, eu acho que você tem que já começar a pensar qual vai ser o próximo caminho que você vai trilhar. Então, eu não sei se o contexto da pergunta é exatamente o que a pessoa perguntou, né? O que eu acho de ter plano B.
fui um pouco mais extensa nessa resposta, porque eu acho que a gente tem que pensar realmente o que isso significa e como isso vai influenciar a gente na nossa vida prática. Então, assim, eu não viveria uma vida em que eu tô casada com uma pessoa e porque a gente deve ter um plano B, eu manteria um contatozinho ali com aquele carinha ali. Porque se meu marido pisar na bola comigo, aí eu já tenho outro cara. Eu acho que quando você faz tem esse tipo de pensamento, você está pensando muito pouco sobre você mesma. Então, assim, você está pensando que a sua força, que a sua energia, que a sua capacidade de recomeço é muito pequena. Porque você está no meio de um negócio que você deveria estar investindo toda a sua força, todo o seu potencial, toda a sua energia, seus recursos ali para fazer o negócio dar certo, mas você está meiando. Isso vai, no final das contas, fazer com que nem aqui nem ali vai dar certo. Né? Até por uma questão moral e ética, que você está começando um relacionamento ali, já mentindo pro cara de cá, já tá tudo uma bagunça toda. E eu acho que um outro ponto importante a falar sobre essa questão de plano é que eu acho que sim, existe uma determinada sorte, né? Onde você está, os recursos que estão disponíveis para você nesse momento, que vieram talvez dos seus pais, do seu marido, de alguém. Então, isso é uma determinada sorte que a gente dá na vida. E isso não tem nada que a gente possa fazer para mudar isso. Né? Ou você tem a sorte ou você não tem, ou você nasceu lá no Vale do Silício, ou você nasceu lá no sertão da Paraíba. É uma coisa que já aconteceu com você, não tem como a gente mudar isso. E aí, o que vai fazer diferença se você vai ter sucesso ou não vai ter? É o que você põe dentro disso. Então, pô, o cara que nasceu lá no Vale do Silício, ele, numa família legal, com, né, de umas pessoas muito inteligentes, vai ter um monte mais de recurso do que a pessoa que nasceu lá no sertão da Paraíba. Mas não adianta o cara do sertão da Paraíba ficar reclamando que não nasceu lá no Vale do Silício, né? Então, eu acho que você precisa fazer o negócio dar certo. Então, tirando essa parte da sorte que realmente existe, que é a aleatoriedade em que as coisas acontecem no mundo, deixando isso um pouco de lado, porque isso é algo que a gente não tem controle, não tem como mudar isso, a gente precisa se voltar para o nosso plano e fazer dar certo. E eu acho que dar certo ou não dar vai ter muito mais a ver com o que a gente faz durante o caminhar. É por isso que eu sempre falo com vocês, gente, a decisão que a gente toma não é tão importante assim. O mais importante é o que você faz depois da decisão. Então, eu caso com esse cara ou não caso? É claro que é uma decisão importante, é claro que você vai levar um monte de coisa em consideração, mas não é essa decisão que vai te fazer ter um casamento feliz e realizado. Não é. Você pode fazer a decisão de se casar com um cara maravilhoso, ele é tudo de bom, você fez lá o checklist, ele checou todas as caixinhas, tá tudo perfeito. E você viver uma vida infernal com esse cara. Pode acontecer, sabe? Por quê? Porque vai depender das escolhas que você faz todos os dias. O que você faz da sua vida, como você se relaciona com ele, como que ele se relaciona com você, né? Vai depender das escolhas que ele faz também. Então, para mim, essa questão de planejamento, de plano, é muito mais sobre fazer dar certo e deixar as suas opções abertas, acreditando, confiando que você vai dar conta. Porque você vai. Você vai. Espera só um pouquinho. Ei, você aí, quer acabar com as brigas do seu casamento? Se inscreva no meu canal. Como é que é?